Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 24. A vinda do reino de Deus. Como os fariseus lhe perguntassem quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem visivelmente, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dir-vos-ão: ei-lo acolá, ei-lo aqui. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, brilha até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Número 225. O reino de Deus, o homem o traz em si mesmo, pois que é no exercício de suas faculdades que se lhe depara o meio de alcançá-lo, isto é, de atingir a perfeição moral. Não virá de modo a ser notado, por isso que só lentamente, de progresso em progresso, de ascensão em ascensão, pode o homem aproximar o advento daquele reino. Só a perfeição moral humana o fará vir. Nenhum brusco abalo o trará, só por um trabalho demorado, penoso, incessante o homem o conquistará. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, qual o imaginaram os homens. Não é uma habitação feliz onde logrem penetrar. É a imensidade na virtude. O reino de Deus está em vós, está entre vós, mas não sabeis descobri-lo. O reino de Deus é a união das almas depuradas. Depurai, pois, as vossas para o possuirdes. E disse Jesus a seus discípulos: tempo virá em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Estas palavras não eram dirigidas aos discípulos unicamente, mas ao povo que os cercava e, por extensão, às gerações então futuras que sentiram e sentem ainda o desejo de ver renovados os atos de Jesus para crerem depois que virem. O Mestre dava suas instruções aos que o cercavam, e dentre estes, os discípulos eram sempre os que lhe ficavam mais perto. Daí vem o ter o evangelista usado desta expressão. E disse aos discípulos: apreendei bem o sentido daquelas palavras que foram igualmente pronunciadas para o futuro. Muitas vezes tem já o homem aspirado à liberdade santa, filha do amor e da caridade. Muitas vezes tem procurado em vão fazer que luza ainda um daqueles dias em que Jesus pregava e exemplificava sua moral. Esse desejo o assalta sempre que ele compreende que o único remédio para os males da humanidade consiste na prática dos 2 grandes preceitos do amor e da caridade. Prática que implica, dentro da unidade e da solidariedade, a da justiça, do mútuo auxílio sob o ponto de vista do trabalho material, moral e intelectual, assim como a prática da fraternidade.
Aqueles dias, porém, não voltaram. Ainda os esperais, vós outros espíritas, e para eles apelais com todas as vossas forças. Muito, entretanto, tardarão ainda em vir, porque ainda não sois bastante clarividentes para a luz deles, porque os vossos entendimentos ainda se não desapegaram das influências e dos apetites da matéria, fontes do orgulho, do egoísmo, do sensualismo e da sensualidade, de modo a poderem assimilar a moral do Filho do Homem. Enfim, ainda não amadurecestes suficientemente para essa era nova em que o Filho do Homem volverá ao vosso meio e em que vereis renascer o seu dia. Dir-vos-ão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vades, não os sigais. Estas palavras se aplicavam aos abusos que no correr dos tempos viria a sofrer e sofreu a doutrina de Jesus com o emprego do seu nome e da sua autoridade para se transviarem ou cegarem os fracos e os crédulos. Toda a adição feita à lei está fora da lei. Tudo que se afastou do caminho traçado é transviamento. Tudo que está fora da lei de amor e de caridade é abuso. É abuso tudo que esteja fora da lei de fraternidade, de igualdade e de liberdade, pela justiça, pelo amor e pela caridade, fontes de todo direito e de todo dever recíprocos e solidários, a se exercerem e cumprirem sob os auspícios e a prática do perdão, do esquecimento das injúrias e ofensas, do devotamento da liberdade de consciência, da liberdade da razão e de exame. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.